Olá pessoal, vamos então aqui continuar nosso curso de refrigeração. Então na última aula a gente continuando então, né, falando sobre o nosso ciclo de refrigeração por compressão de vapor, nós fizemos não as considerações para quando, né, eu saio lá do ciclo ideal, que é o ciclo de Carnot, né, e coloco isso então num sistema aplicado, né, onde a gente viu então que eu posso, né, e quando eu quero proteger o meu compressor, então eu saio com vapor superaquecido. Não significa que todos os projetos vão ser com vapor superaquecido, depende, né? A gente vai ver isso daí para frente ainda, né, quando a gente vai falando de evaporadores. Eu tenho uma saída, né, do condensador como líquido subresfriado, e a gente viu que isso é importante e interessante porque a gente protege a válvula de expansão, né, o dispositivo de expansão, e ainda tem, né, um aumento de eficiência, né, no ciclo, por conta que eu deixo de entrar no meu evaporador com mais vapor, né, tá? Então eu entro com mais líquido, que é, né, o ideal, né? Tá? O ideal seria que eu entrasse no evaporador com 100% de líquido, né? Esse seria o ideal, né? Para aproveitar o máximo possível do evaporador. Mas, né, existe uma certa diferença entre o ideal e o real, né? E depois a gente fechou a aula falando sobre, né, algumas considerações que são importantes, que são as seguintes, né? Bom, apesar de a gente ter visto isso e que isso é importante, né, esses dados são importantes para a gente projetar o nosso sistema, a gente tem que levar em consideração que também esses dispositivos eles não são ideais. Como assim? Bom, até então a gente tinha levado em consideração que, por exemplo, né, o nosso condensador, né, ele seria isobárico, mas, né, entre a entrada e a saída do nosso condensador, a gente sabe que vai existir uma queda de pressão, né, que a gente chama de perda de carga ou queda de pressão. Mesma coisa acontece também no nosso evaporador. O nosso evaporador, né, se a gente levar em consideração um evaporador idealizado, vamos dizer assim, né, tá? Então ele também será isobárico, né? Todo equipamento ou dispositivo de troca de calor ideal ele é isobárico, tá? Mas na prática existe uma perda de carga, né? Uma queda de pressão entre a entrada e a saída, que a gente está representando aqui, ok? Então a gente viu esses desvios. E o outro desvio que a gente viu é com relação ao compressor, né? O compressor ideal ele é isoentrópico, né? Então, o que significa isso, né? O que seria isso, né, em termos físicos, né? Se você pegar lá um compressor, né, vamos supor, eu já devo ter feito isso, né, já fiz isso para trás, mas não custa nada a gente relembrar aqui antes da gente, né, dar um passo para frente, né? Então vamos supor que eu tenho um cilindro, ok? Aqui dentro eu tenho um fluido, eu tenho um fluido aqui dentro, ok? E aqui está o meu pistão. Vou fazer um processo de compressão aqui, né, num compressor alternativo, tá? Então aqui é o meu pistão. Olha lá, se esse pistão, se ele comprimir, né, então ele está num processo de compressão desse fluido aqui. Se ele estiver comprimindo esse fluido numa velocidade muito baixa, né, tá? Uma velocidade extremamente baixa, que a gente chama de quase estático, o que vai acontecer? O fluido, aqui no caso, né, ele está em forma de vapor. Então, se eu fizer aqui um aumento aqui, né, colocar uma lente aqui, dentro aqui desse espaço, né, eu vou ter várias moléculas aí desse fluido, né, tá? E elas têm um movimento aleatório, que é o movimento natural delas por elas serem, né, por estarem em estado de vapor. Se eu comprimir rapidamente esse fluido, o que vai acontecer? Esse fluido, no caso esse vapor aqui, né, ele vai, ao ser comprimido, ele vai começar a aumentar a sua pressão, né, e por conta disso, né, o grau de agitação dessas moléculas vai aumentar,
né? E eu vou ter um aumento de temperatura, tá? Por conta dessa agitação. Então as moléculas vão começar a se chocar uma com a outra, né? Tá nesse processo aqui. Então esse choque vai fazer então com que eu tenha, né, um aumento de temperatura. E esse aumento de temperatura, uma parte disso vai se dissipar pelas paredes, né? E depois eu não consigo reaproveitar isso, né? Se eu retornar com o pistão, eu não consigo retornar com o fluido à mesma temperatura, ok? Mas isso num processo real. Agora vamos pensar aqui que eu esteja comprimindo esse fluido bem devagar, mas tão devagar que é aquele processo que eu disse que é, né, quase estático, de forma que essas moléculas elas não estejam percebendo, né, que estão sendo comprimidas. Então, elas vão continuar com o grau de agitação normal delas e por conta disso elas não vão ter aumento de temperatura, ok? Então eu estou comprimindo esse fluido sem elevar a temperatura dele, né, sem que haja, né, uma modificação do grau de agitação dessas moléculas, né? E aí com isso, quando eu retornar o pistão, né, então eu comprimi até onde eu precisava, quando eu retornar esse pistão também numa velocidade muito baixa, né, dando um processo quase estático para isso, né, a gente chama de quase estático, quando eu retornar para a posição inicial, o que vai acontecer é que eu consigo retornar na posição inicial com esse meu, né, vapor, aí, esse meu fluido, na mesma condição que iniciou. Por quê? Porque não houve perda de energia para o meio, né? Então isso é um processo isoentrópico, ou seja, a entropia de entrada é igual à entropia de saída. Não aumentou o grau de desordem aí dentro, né? Dentro desse volume de controle aqui que a gente, né, usou para analisar o que está acontecendo com o fluido, tá ok? Tá, então isso é um processo isoentrópico, tá? Que na prática não existe, tá? Na prática não existe. Por quê? Porque quando eu comprimo, né, esse fluido aqui, né, esse vapor, né, ou esse gás aí, um gás qualquer, um vapor, né, vapor e gás, né, é por conta só da definição, né, mas enfim, quando eu comprimo esse fluido num processo real, vai ocorrer aqui um aumento de pressão e um aumento de agitação dessas moléculas, então elas vão ter mais choques, e isso vai aumentar a temperatura. A temperatura aumentando aqui dentro, né, a superfície ao redor, né, o meio aqui tem temperatura diferente, então ele vai ceder energia para o meio, tá? Então, esse aumento de grau de desordem aqui dentro faz com que então eu tenha uma perda de energia, né, para o meio, que eu não consigo recuperar. Eu não consigo pegar essa energia que foi para o meio e devolver para ela quando eu voltar com o pistão lá no início, tá? Então, a gente percebe que a entropia de entrada vai ser diferente da entropia de saída. Então ele não vai mais caminhar numa linha isoentrópica, tá? A esse processo que não é, né, que não é o processo isoentrópico, a gente chama isso daí de politrópico, tá? Existe um termo que é o politrópico, tá? Okay? Então a gente tem uns expoentes aí que são expoentes politrópicos que vão dizer então para a gente que, né, o nosso processo não é, né, esse processo onde a entropia de entrada é igual à entropia de saída, tá ok? Tá? Mas isso é um assunto mais avançado aí, né, mais focado na termodinâmica. A ideia aqui nossa é só para a gente poder verificar exatamente o que acontece com o compressor, tá? Então o compressor, né, no compressor, a gente vai ter o que a gente chama de eficiência isoentrópica. Tá? Por quê? Porque eu quero saber o quanto de diferença eu tenho entre um processo ideal e um processo real, né? Que é a eficiência do compressor, tá ok? Então aqui do lado, né, na última aula a gente tratou disso, né, o que acontece com cada etapa, né? Então, retornando aqui rapidamente só para a gente poder avançar, né? Então, o compressor entre o seu processo de entrada, né, e saída no compressor, então, o processo de compressão, ele não é mais um processo isoentrópico, tá? Então não existe mais isso, né, num processo real. Entre a entrada e a saída do meu condensador há uma
queda de pressão, né, uma perda de carga, tá? Ok? Por conta do meu condensador ser real, então as tubulações são tubulações reais que têm alguma rugosidade superficial, o fluido é um fluido real e tem viscosidade, né? Então há uma perda de energia entre entrada e saída. No meu evaporador o mesmo vai acontecer, né? Então no meu evaporador também, né, existe uma perda de carga, uma queda de pressão entre a entrada e a saída, tá? No meu dispositivo de expansão até há alguma perda de energia, mas é um dispositivo tão pequeno no circuito que praticamente, né, a gente considera o processo isoentálpico, ok? Tá? Então, qual que é a ideia de hoje, então, a partir disso? É a gente resolver um problema, né, mostrando a diferença entre um processo com um ciclo ideal, né, ou seja, num ciclo no qual eu não tenho essas perdas de energia, tá? E um ciclo é, real, né? Então, um ciclo real e um ciclo ideal para a gente comparar os valores, tá? Então, vamos lá. Nosso exemplo é o seguinte, né? Então, um ciclo de refrigeração por compressão de vapor real, né, opera com o refrigerante R22, né? O R22 no Brasil, ele ainda tem, né, um tempo de vida, tá? Ele vai ser substituído, né, ao longo do tempo, né? A sua produção vai cessar, né? Então, no Brasil, até 2040, né, a estimativa de produção, mas deve acabar antes, né? Tá? E vai ser substituído por outro refrigerante, né? Por exemplo, um desses novos, né, que estão chegando agora no mercado, um R410A, um R438, enfim, a gente vai falar ainda sobre fluido refrigerante para frente, tá? Então ele opera com o R22 como fluido de trabalho, a pressão do R22 é de 20 bar na saída do compressor e 3,5 bar na saída do evaporador. A eficiência isoentrópica do compressor é 80%, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né, novamente. Né, o refrigerante é superaquecido por 10 graus na entrada do compressor e sobresfriado por 10 graus na saída do condensador. Há uma queda de pressão de 0,7 bar no condensador e 0,5 bar no evaporador. Então ele pede para você determinar aí, né, a absorção de calor no evaporador por unidade de massa, né, então específico, né, de R22, e a entrada de trabalho, e o coeficiente de performance. E depois, né, determinar a carga de refrigeração, a entrada de trabalho e o coeficiente de performance se o ciclo operasse num ciclo ideal de refrigeração por compressão de vapor entre os limites de pressão de 20 e 3,5 bar. Ok, então vamos lá. Então, aqui é um esquema, né, do nosso ciclo real e nosso ciclo ideal, né, o que a gente está chamando aí de ideal, esse que está achurado, né, não que no nosso caso ele está saindo como saturado, né, o vapor. O vapor está sendo como superaquecido, mas é só para a gente mostrar que, né, no compressor ele é isentrópico e no condensador e no evaporador ele é isobárico, ok? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai tratar aqui é dessa eficiência isentrópica, né, que eu comentei já, né, hoje, nessa aula, né, que é o que? A diferença, né, entre um processo isentrópico e um processo não isentrópico, que a gente chama de politrópico. Aí, né? Tá? Então, no caso de um processo isoentrópico, a eficiência isentrópica seria de 100%. Seria um compressor ideal. Mas, como existem desvios entre a entrada e a saída, a gente precisa calcular esse desvio. Como é que a gente calcula esse desvio, então? Então, aqui, ó, a gente usa da seguinte, estou analisando aqui entre esse ponto 1 e o ponto 2, tá? Ok? Então, a gente supondo lá no ponto 2 isoentrópico, ou seja, que tem a mesma entropia do ponto 1', então você teria o seguinte, a eficiência isentrópica, então vai ser a entalpia do ponto 2 isoentrópico, ok? Tá? Menos a menos a entalpia do ponto 1, tá?
no processo isoentrópico. Então, vamos fazer aqui Pensando aqui no ponto 1, né, num processo isoentrópico, o ponto 2, né, seria, aqui na mesma condição de saída, né, tá, no processo isobárico aqui, né, ele seria alguma coisa assim. Sairia nessa posição, ok? Então, este ponto aqui, ele teria a mesma entropia do ponto 1. Então, vou colocar aqui um S constante, ok? Então, esse aqui seria o nosso ponto 2 isoentrópico, ok? Então, de novo, né? Então, essa eficiência isentrópica seria a entalpia do ponto 2 para um processo isentrópico, então esse ponto aqui, menos a entalpia do ponto 1 linha, né, que é esse ponto aqui embaixo, aqui, ó, tá? Então, essa entalpia aqui no processo isoentrópico, tá? Dividido pela entalpia do ponto 2 real, então é esse cara que está aqui, né, tá? Menos a entalpia do ponto 1, né, que é a entalpia de entrada do compressor, tá ok? Que é esse 1' aí, tá? Então, a gente está verificando qual que é essa diferença aqui, né? Então, é isso que está ocorrendo, né? Tá? Então, num processo isoentrópico, né, a entropia do ponto 1' seria igual a do 2S, ok? Mas no processo real, a entropia do ponto 1', que é a entrada do compressor, é diferente. Então, por conta disso, a gente tem que analisar, né, esse processo politrópico, né, desculpa, né, para verificar qual que é a eficiência, então, né, desse compressor. Tá? Então, até aqui embaixo, eu coloco para vocês aqui, ó, a eficiência isentrópica é igual à eficiência do compressor. Tá? É essa daqui. Tá ok? Então, vamos lá. Então, pegando aí nossos dados para o ciclo ideal, né, o que a gente tem lá? A gente tem então que no ponto 1, né, que é lá na minha saída do evaporador, né, a pressão é 3,5 bar, tá? Isso aí dá uma temperatura próxima de 0 grau, né? E aí, observando numa tabela termodinâmica, né, para o R22, a gente tem então aqui entalpia de 408 kJ por quilograma. O ponto 2 está mantendo o processo isoentrópico, tá? A gente vai ter então a pressão de 20 bar, né, dado aí pelo problema, né? Só voltar um pouquinho aqui, ó. Tá aqui, ó, saída do compressor 20 bar, tá? Opa. E aí, então, né, tá aqui para 20 bar, a temperatura é aproximadamente 90 graus, né? E o que dá, então, uma entalpia de 455 kJ por quilograma. O ponto 3 está com 20 bar também, por quê? Porque a gente está imaginando esse sistema aqui, né, onde, então, ele é isobárico, né, no meu condensador. Então, para 20 bar com, né, um subresfriamento aí de 10 graus, né, a gente vai ter então aí que na saída aqui, né, nesse ponto lá na saída aqui, tá, vai ser então uma temperatura de 45 graus, né, e isso aí vai dar uma entalpia de 251 kJ por quilograma, e aí descendo aqui, né, no caso, imaginando esse achurado aqui, né, isoentalpicamente, né, tá, para 3,5, né, a gente tem a mesma entalpia, né, processo isoentálpico. Ok. Bom, vamos lá. Então, isso é o que a gente tem aí para o nosso então, ciclo real, tá? Desculpa, nosso ciclo ideal. E aí, com base nisso, a gente pode calcular qual seria então a entalpia na saída do compressor por um processo real. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem aí que a eficiência isentrópica é dada como sendo a entalpia do ponto 2 isentrópico menos a entalpia do ponto 1 na entrada do compressor sobre a entalpia do ponto 2
real, né, tá? Menos a entalpia na entrada do compressor, ok? Então, eu posso passar tudo isso que está aqui embaixo para cá, multiplicando pela eficiência isentrópica, né, tá? Então, eu tenho aí, né, que isso é igual, né, a entalpia do ponto 2 isentrópico menos a entalpia do ponto 1, tá? Lembrando que esses dois pontos aqui estão na mesma entropia. Dessa forma, então, né, a gente tem, então, que, né, trabalhando, né, a matemática aqui, né, essa eficiência, a gente faz uma distributiva aqui em cima, né, tá? Então, dá aqui a entalpia do ponto 2 num processo real, vai ser, então, o valor da entalpia 2 isentrópica, que é esse 455 aqui, nesse caso, né, menos a entalpia do ponto 1, que é esse 408, mais a eficiência isentrópica vezes a entalpia do ponto 1 dividido pela eficiência isentrópica, tá? Isso porque aqui, né, a eficiência está multiplicando tanto com o ponto 2 real quanto com o ponto 1, né? Sendo assim, então, substituindo aqui a equação pelos valores, né, a gente vai ter, então, que a entalpia do ponto 2 real, né, no processo politrópico, que é o processo real aí, vai ser de 466,75 kJ por quilograma. O que significa isso? Significa que num processo ideal, entre 1 e 2, entre a entrada e a saída do compressor, né, o ponto 1 ele tem 408 kJ por quilograma e o ponto 2 seria 455. Mas, como existem perdas no compressor, então, na verdade, o ponto 2 está deslocado, né? Está deslocado para a minha, né, direita aqui, então a entalpia é um pouco maior, né? Ok? Beleza, vamos lá. Então, com isso, né, eu vou traçar aqui num diagrama pH, né, esse ciclo, né, tanto o ciclo ideal quanto o ciclo real, para a gente analisar aqui um pouquinho, né? Então, olha lá, esse aqui é o meu ciclo ideal, né, tá? Onde ó, no compressor é isentrópico, onde no condensador e no evaporador é isobárico, tá? Então, estão os pontos, né? Então, aqueles valores que foram tirados da tabela, eu tirei daqui, né? Então, a gente consegue traçar um diagrama pH, né, por exemplo, ou então pegar os valores numa tabela termodinâmica, né, e aí então você percebe aqui, né, que é um processo isentrópico, aqui a gente está percebendo aqui os isobáricos, né, aqui a saída, então a gente pega aqui quanto deu aqui na saída, aqui no nosso, quando eu estou vindo aqui no processo isobárico, qual que é a minha posição aqui para líquido saturado, e coloco aqui, né, o meu subresfriamento, no caso lá 10 graus, né? A gente tem o ponto 3 e aí a descida, né, para passagem pelo dispositivo de expansão. Ok. E aqui é o nosso real, tá? Para esse caso aqui a gente está estudando. Então, ó, a entrada do compressor é a mesma, tá vendo? Na mesma pressão, só que agora, ó, minha saída está deslocado, tá vendo? Então isso aqui já não é mais um processo isentrópico, sim um processo politrópico, é um processo real. Então aqui é a minha saída, aí você nota que agora entre esse ponto 2 e esse ponto aqui, né, que eu estou aqui chamando aqui de 3 linha, né, tá? Então entre o 2 linha e o 3 linha, você nota que essa linha verde aqui, que representa, né, o ciclo real, tem uma queda de pressão, tá vendo? Você consegue perceber aqui uma queda de pressão. Então, o ponto aqui no líquido saturado, né, ele desloca um pouquinho, por conta disso, então, eu tenho, né, acrescentando mais 10 graus, ele desloca um pouco mais, né, para a minha esquerda aqui, ok? A descida aqui, né, então, a passagem pelo dispositivo de expansão, como eu disse, a, né, a perda aí é muito pequena, porque o dispositivo é muito pequeno, né, então a gente continua considerando ele como sendo isoentálpico, né? E aí aqui, como na saída a gente queria manter 3,5, mas a gente tem uma perda de pressão, né? Uma queda de pressão entre entrada e saída, então o ponto 4 deslocou para cima, né? Tá? Para dar o meio bar que foi dito no problema que você tem de perda de pressão entre, né, entre a entrada e a saída do meu evaporador.
Então, por isso que o ponto 4 está deslocado para cima aqui, né? Tá? Se, por exemplo, ponto 4 linha saísse no mesmo ponto que ponto 4, então ponto 1 linha, né, teria que ser um pouco para baixo, teria que ser meio bar para baixo, ok? E aí a gente consegue pegar também os dados aqui, né, dos pontos para a gente poder analisar. Então, vamos lá. Então, olha lá, o ponto 1 linha, né, e o ponto 1, eles continuam sendo o mesmo, né? Então 3,5 bar com 3,5 bar, né? Não mudou o ponto. A temperatura é aproximadamente 0 grau, tá? Se a gente usar aí um, uma tabela termodinâmica e interpolar, ou usar um programa qualquer, a gente pega esse valor com mais precisão. Mas, com uma ideia também aqui, fazer os cálculos manuais, que é o que interessa, né, para você poder depois usar qualquer programa aí e entender o que está acontecendo, né? Então, aproximadamente 0 graus. O ponto 2 linha, a pressão de saída do compressor é a mesma, só que a temperatura aumentou aqui, né? Então foi para 103 graus em relação aos 90 aqui, tá? O ponto 3 linha, né, que é lá a saída do meu condensador, como tem uma perda de pressão entre entrada e saída, então se ele entrou com 20 e está saindo com 19,3 por conta da queda de pressão dada de 0,7, né? Isso dá uma temperatura aproximada de 39 graus, tá? E uma entalpia de 249 kJ por quilograma, né? A gente pode observar lá no nosso diagrama pressão por entalpia que o ponto desloca, né, um pouquinho, né? Já no ideal, né, ele continuava a mesma pressão, né, tá? Uma temperatura aproximadamente de 41 graus, 251 kJ por quilograma. O ponto 4 linha, né, que é 4 linha, né, ele se mantém isoentálpico, só que agora com uma pressão de 4 bar, tá? E aí, então, aqui é a mesma coisa, né? Só que agora aqui a pressão se mantém 3,5, que é a mesma pressão de saída do evaporador. A diferença aqui do ponto 4 aqui para esse 4 linha aqui, né? Faltou linha aqui, é que há uma diferença de pressão entre a entrada e a saída por conta da perda de pressão, né? Ok, então vamos lá. Então, se eu quiser saber, então, quanto de calor foi absorvido no evaporador, né? Então, qual que é a minha capacidade de refrigeração? Então, no evaporador vai ser, então, o ponto 1, né, que é a saída do meu evaporador, menos a sua entrada. Então, ponto 1, 408 kJ por quilograma, ponto 4, 249, fazendo um menos outro, dá 159 kJ por quilograma. Ok? Se eu analisar isso em relação ao ideal, né, o ponto 1 aqui, que é a saída do evaporador, está 408, e aí a entrada dele 251. Então, 157, a gente tem aí, né, 2 kJ por quilograma de diferença, né? Aqui eu não estou colocando quantidade de vapor, né, a quantidade de fluido que está passando pelo evaporador, mas seria só multiplicar pela massa, né, ou a vazão mássica, por exemplo, né, se eu multiplicar pela vazão mássica, eu tenho aqui qual que é a potência térmica, né? Tá, vai dar em quilowatt, né? Ou se eu quiser saber só a quantidade de energia, eu multiplico pela massa de passagem, né? Então vai dar quilojoule. Mas enfim, supondo que o valor é 1, né, 1 quilograma por segundo, por exemplo. Então você teria aqui 159 kW e do outro lado 157 kW. Tá? É isso. A entrada de trabalho, né? Então qual que é o trabalho do compressor? Né? Então se eu pegar aqui saída do compressor 466,75, que é o que a gente calculou, menos a entrada do compressor, que é 408. Então aqui eu vou ter 58,75 kJ por quilograma. Do outro lado, né, para um processo ideal, né, então ponto 2, 455 kJ por quilograma, e o ponto 1, 408, 47. Então o que a gente percebe aqui, né, é que o compressor real, né, ele tem trabalho maior do que o compressor ideal. Isso, né, é explicado, né, por quê? Por conta do processo politrópico, né? Se
só para voltar lá no desenho, né? Eu tenho esse ponto aqui, a entrada do meu compressor, né? Tá? Num processo isentrópico, né? Entre a entrada e a saída, mantendo a mesma entropia, a gente percebe então que a diferença de entalpia entre eles é uma diferença menor, né? Tá? Ou seja, esse compressor ele não tem perdas, né? Tá? Já no processo politrópico, a gente viu que esse ponto deslocou, né? Então a diferença aqui aumentou, ou seja, né, o nosso compressor está tendo que trabalhar mais para chegar na mesma posição, ou seja, na mesma pressão. O compressor vai ter que suprir, né, essa ineficiência, vamos dizer assim, né? Tá? Então ele tem que trabalhar mais do que se fosse um compressor ideal. Por conta disso, então, tem uma diferença maior da entalpia entre a entrada e a saída. Por isso que ele trabalha, né, mais, né? Tá? Então o trabalho do compressor é maior, o que vai impactar no coeficiente de performance, né? Que a gente vai ver aqui, ó. Então se eu observar o coeficiente de performance, o que acontece no ciclo ideal e no ciclo real. Então, olha lá, no ciclo real, quantidade de calor, né, do evaporador, 159, então apesar do evaporador ter uma maior capacidade de refrigeração, não, se você comparar aqui, né, 159 por 157, mas o compressor também trabalhou muito mais, né? Tá? Então, se eu pegar 159 dividido por 58,75, vai dar um coeficiente de performance de 2,7. Já no ideal, né, o que acontece é o seguinte, eu tenho aqui a minha capacidade de refrigeração um pouco menor, mas o meu compressor trabalha menos também, né? Tá? Então, como o meu compressor trabalhou menos, ó, deu 47, né? Se eu fizer 157 por 47 dá 3,34. Então, o coeficiente de performance do ciclo ideal é melhor do que o ciclo real, só que, né, na prática é esse daqui que está valendo, né? 2,7, né? Então, isso faz com que então, os fabricantes de compressores tenham que fazer compressores cada vez mais eficientes. Né? Por quê? Porque a gente quer, no melhor dos mundos, uma melhor capacidade de refrigeração com um menor, né, trabalho de compressor. Então, quanto mais distante for né, essa relação aqui, melhor será o meu coeficiente de performance. Tá? Então, analisando só esses pontos, né, só essas condições dadas, a gente percebe então que o coeficiente de performance de um ciclo real é menor, né, do que de um ciclo ideal, né, o que causa para a gente aí um problema até interessante, né, que é o quê? É procurar equipamentos que tenham melhor eficiência, né? Tá? Então, supondo, por exemplo, que a eficiência isentrópica desse compressor fosse de 0,85, eu conseguiria melhorar esse coeficiente de performance, ele ficaria mais próximo do ideal. Tá? Bom, aqui eu fiz o mesmo problema agora, analisando num programa aqui, né, de refrigeração, né? Esse aqui é o CoolPack, né? Então eu vim aqui e adicionei, né, as informações. Então, deste lado aqui você tem o que? Tem as informações que estavam lá no problema. Então, aqui a temperatura no evaporador, aqui a temperatura no condensador. Então, lá aquele valor, né, que eu coloquei lá, que é aproximadamente 10, né, esse ponto aqui, né, que é o vapor saturado, ele é 10,38, né, menos 10,38 graus. Então, menos 10,38 graus é essa posição aqui, ó, tá? Que é a saída do evaporador se fosse vapor saturado, superaquecimento de 10 graus. No lado do condensador, então, para aquela temperatura
temperatura, desculpa, para aquela pressão dada, né, a pressão de 20 bar, e supondo, né, ele líquido saturado, então, ou seja, nessa posição aqui, né, então, isso aí dá 51,47, tá? 51,47 graus Celsius. Então você vê que tem uma pequena diferença daqui para o meu traçado, né? Meu traçado ficou um pouquinho antes do 40 ali, né? Tal, mas é por conta do deslocamento, né? Na hora de traçar aqui, enfim. Então 51,27 graus, né? Aqui é o subresfriamento, 10 graus, tá? Mas olha lá, os valores ó, são próximos dos valores que a gente calculou. Então, aqui, desculpa, aqui, né, também ó, o ΔP, né, no evaporador, meio bar, tá? Tá dado aqui, né? Tá, o ΔP no evaporador aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente possa... Aqui, ó, o ΔP no condensador, 0,7, tá? E, então, esses são os dados informados no problema, né? Então, você vê que ele faz o nosso traçado aqui, né? Que é o ponto 2, né, saída do compressor, aqui o ponto 3 linha, né, 2 linha, 3 linha, 4 linha e 1 linha, né, então você percebe aqui, ó, que na entrada do evaporador ele está a 4 bar, né. Se você observar aqui do lado, você vai ver que ele tem muito mais que 4 pontos. Por quê? Porque existem pontos que a gente ainda nem tratou, né, que são o quê? Eles são, no caso aqui, qual que é a diferença de pressão na linha de sucção, na linha de descarga. A eficiência isentrópica eu coloquei aqui, ó, 0,8, né, tá aqui, né, a eficiência isentrópica está aqui, 0,8, né, que é o nosso valor dado no problema. Então, o que a gente não está considerando aqui ainda para isso aqui ficar bem mais parecido com o ciclo real. Então, o coeficiente de performance vai cair um pouco mais ainda. O ΔP, né, das linhas de sucção, né, nas tubulações, então, tubulação de sucção, tubulação de descarga, né, tá? Tubulação de linha de líquido. Então, essas diferenças de pressão a gente não está analisando aqui nesse problema ainda, né, porque a gente nem falou de tubulação. Quando a gente fala de tubulação, a gente fala de perda de carga, a gente volta num problema desse daqui, colocando essas perdas para a gente ver o que acontece, então, com o coeficiente de performance final, tá? Então aqui do lado a gente tem os pontos, você pode analisar aqui que os pontos são bem próximos dos que a gente usou, né? Tá? 408, 466,91, no nosso caso, né? Tá usando 466,75, né? 249,29, então está bem próximo dos valores que a gente pegou aqui, usando, né, um diagrama pH, né? Traçando um diagrama, tá? Aqui são as respostas. Então, olha lá. No evaporador, nota que aqui do lado ele não está dando os valores em quilowatt. Por quê? Porque a gente não informou quanto que era a vazão máxima. Então, por conta disso, ele não calcula aqui. Aqui, eficiência volumétrica, a gente ainda não falou disso, a gente vai falar de compressor, né, para frente, então a gente vai falar disso, tá? Mas então aqui do lado ele não preenche, porque a gente não tem o valor de vazão máxima, mas aqui, ó, desse lado aqui, o que interessa é o que a gente calculou. Então, a capacidade específica, né, de refrigeração desse ciclo aí, né, tá dando 158,97, a gente calculou 159, tá bom, né? No condensador, a gente não calculou, mas dá 217,62 aqui, né, 62, 63 ali. Se eu fizer a diferença entre 159 e 58,75, né, que é, desculpa, a diferença não, a soma, né, entre os dois, 159 e 158,75, dá bem próximo aí de 217. Aqui o coeficiente de performance, 2,71, né, 2,71, a gente achou 2,7, né, e aqui é o trabalho específico do compressor, 58,66, né, 58,66, a gente achou 58,75. Então nota que a gente tem capacidade de fazer, né, de não precisar de um programa para fazer o cálculo, a gente pode, né, checar os valores aí se eles são coerentes ou não, né, que é essa a ideia
do curso, né? E a ideia é você conseguir realizar conta para checar se o programa está te dando informação coerente, né? Tá? Aqui é a razão de pressão, então é a diferença entre pressão de saída de compressor e entrada do compressor, tá? É só fazer um pelo outro. Esse daí é o ciclo real, tá? No ciclo ideal, tá aqui, ó, e eu tracei um sobre o outro até para ficar, né? A gente vê as diferenças, então esse ponto aqui, né? Este ponto é o ponto de saída do compressor, aqui o processo isobárico, né? Tá? Aqui a saída, então não, lá no nosso traçado ficou um pouquinho invertido por conta na hora de fechar, né? O ciclo deslocou um pouquinho, né? Tá? Mas nada que atrapalhe, você viu que não atrapalhou pelos pontos, né? Então aqui, ó, de novo, né? Os valores aqui do evaporador 10,38, aqui é o nosso superaquecimento. No condensador 51,27, com, né, 10 graus aí de subresfriamento, não tem perda de carga, né, então não tem queda de pressão no condensador, não tem queda de pressão no nosso evaporador. A eficiência isentrópica é 1, porque é processo isoentrópico aqui, ó, né, esse aqui é um processo isentrópico. Eficiência volumétrica, eu já falei que a gente não está colocando nada aqui, porque a gente não falou sobre isso. Aqui não tem informação, porque a gente não deu a vazão máxima, então aqui são os valores que ele informa para a gente. De novo, né, que tem bastante informação, porque estou considerando todas as perdas de carga possíveis. Como a gente não informou as outras perdas de carga, então, né, os valores que ele está dando aqui são em relação às posições que a gente deu, né? Então a gente nota aqui, ó, a quantidade de capacidade, né, específica de refrigeração, 156,89, e a gente calculou 157, excelente. O coeficiente de performance, desculpa aqui, né? Coeficiente de performance 3,34, a gente calculou 3,34, deu em cima, né? Tá? O compressor 46,93, né, kJ por quilograma, a gente achou 47, tá? A relação na taxa de pressão, né, é a mesma, né, porque são as mesmas, a mesma entrada e saída de compressor, né, pressão de entrada e de saída são as mesmas. Aqui é o condensador, né, capacidade de condensador, então, específica 203,82, que nada mais é do que somar, né, o evaporador com o compressor, ok? Então a gente consegue observar aí que tem, né, uma diferença entre eles, a gente viu isso então calculando aqui manualmente e aqui por um programa, tá? E aí isso mostra pra gente o quanto que a gente vai né, se desviando, né, quanto que a gente vai ficando longe do valor ideal aí do processo de um ciclo de refrigeração, né, em relação ao coeficiente de performance, né, que é um ponto importante, né, é o quanto efetivamente, né, vale aí o nosso projeto, né. Coeficientes de performance muito baixos são um problema, né, porque só que são características de projeto. Só que indicam para a gente que a gente está gastando muito dinheiro, né, para fazer a compressão, ou seja, a gente está injetando muita energia, né. Toda vez que a gente tem compressor ou bomba no sistema, é dinheiro que está sendo injetado, né? Tá? O trabalho que a gente exerce sobre o fluido nada mais é do que, né, gasto de dinheiro, tá ok? Mas é assim que funciona, né? Então a gente tem que procurar equipamentos cada vez mais eficientes, tá ok? Bom, então a ideia dessa aula era essa, né? Fazer um comparativo entre o ciclo ideal e o ciclo real com essas perdas, ainda não considerando perda de carga em tubulação, tá? Na próxima aula a gente fala aí de sistemas em cascata e multipressão, tá? Que são sistemas também bastante utilizados quando a gente quer diferenças de temperatura muito elevadas, tá? Então é isso, até a próxima aula.